Bom dia, caro trader, tudo bem com vocês? Marcelo Todos com mais uma videoanálise para vocês, agora respondendo a uma pergunta que foi feita semana passada por um seguidor. Ele pergunta o seguinte, você poderia dizer uma configuração de setup para day trade, tipo bandas de Bollinger e médias móveis, estocástico, etc.? Então, respondendo, Marcos, a sua resposta, o que a gente tem aqui é o seguinte, na verdade, talvez você tenha tido a vontade de perguntar com relação ao Trading System. O Trading System é a tela que eu uso, né, para fazer as minhas análises aqui. No Day Trade eu praticamente uso Price Action com alguns indicadores, são esses mesmos. Eu uso banda de Bollinger, médias móveis e praticamente isso. Tá? E aí você precisa então saber também o movimento dos preços. Então se a gente puxar essa tela aqui, se a gente for apenas para o Price Action, deixa eu esticar aqui, ó. Eita, pera um pouquinho. Ok, aqui, ó. Estamos aqui, então, na tela. Marcelo, que manchas são essas aqui? Bom, vamos começar. Essa mancha é a famosa... deixa eu ativar a canetinha aqui. Essa aqui é a famosa Trading Zone, tá? Ou seja, zonas de trade. Tá aqui, ó. É esse indicador aqui, ó, que eu criei Trading Zone, que ele mostra para você. Aqui, por exemplo, mostra que 4h30 da tarde, está chegando ao final do pregão de um dia, e aí às 5 horas da tarde fecha, e aí começa o aftermarket, que vai até mais ou menos 5h30, 6 horas por aí, né? E aí eu fechei ele um pouco antes, para eu ter essa distância em branco, para começar o dia seguinte, porque antes estava tudo embolado. E aí no dia seguinte, às 9 horas, começa o pregão, e vai andando até às 10h30. Mas quando é 10h40, esse indicador meu passa uma linha vermelha, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Ele passa, aqui, né? Isso aqui, ó. Ele passa uma linha vermelha aqui avisando o seguinte, 10h40, ou seja, a média móvel de 20 períodos, agora ela funciona. Por quê? Por causa dos gaps e etc. que tem, quando o pregão abre às 9, né, essa média aqui, ó, geralmente ela não é muito confiável. E aí, o que a gente faz? A gente lança mão da VWAP. Isso aí eu explico com mais detalhes depois, tá? VWAP, tá aqui, eu tenho uma VWAP customizada aqui, então eu uso a VWAP como uma melhor referência. Onde é que tá a VWAP? Ela tá aqui, ó, essa linha verde aqui, ó. Então eu uso a VWAP. Quando chega aqui, a partir das 10h30, você pode ver que elas encontram aqui, e aí a partir daí eu uso a média de 20 períodos normal e a VWAP já não faz mais sentido, tá bom? Então essa é uma coisa, por isso que eu tenho esse aviso aqui, no caso a gente está falando de índices do mini contrato, tá? Então voltando aqui, a gente então teve essa abertura aqui, eu já tradei agora de manhã, 20 minutos já fiz a minha parte, agora eu estou esperando abrir 10h30 aí os Estados Unidos, então abriu um espaço para eu fazer essa análise para vocês. O que aconteceu aqui? Vamos lá, vamos interpretar essa análise aqui. Então, se você diz, então, em termos de, Marcos, se você se refere, então, em termos de Trading System, é isso aqui, ó. Bandas de Bollinger, médias móveis 220, aqui é 8, e tem uma também a de 55. Por quê? A maior parte dos traders não usa. Eu uso por quê? Olha aqui, ó. A resistência causada por 55. Quando você não tem essa média, fica um buraco muito grande entre a 20 e a 200 e você acaba perdendo referência. Então eu prefiro usar então a média de 55 aqui, tá? E aí a gente pode ver que ela está atuando certinho aqui como uma resistência. E também uso a VWAP para começar o dia. Como o dia não abriu com gap aqui, então a gente não vê grandes diferenças no VWAP. Ok? Mas geralmente ele dá uma diferença e aí dá para a gente usar. Olha onde é que a VWAP fechou na sexta-feira. Reparem vocês que a gente sabe que quando a média móvel afasta demais, ela tende a se aproximar da 200. Eu uso a VWAP como uma referência. Então ela tende a querer aproximar da VWAP. Aí fechou o dia. Aí como hoje abriu ruim e tem gente que fala que você não precisa prestar atenção na notícia, eu já sabia que o dia ia nascer ruim, porque
eu li os jornais e fiz o primeiro vídeo para vocês, a abertura dos mercados, tá? Então eu já tinha uma boa noção. O que aconteceu? Abriu esse primeiro candle, ele chegou a ficar negativo, depois ele ficou positivo, mas aí veio esse segundo candle elefante aqui, arregaçando para baixo, rompeu aqui, deu uma entrada, deu uma entradinha, segurou, transferi aqui, ó, meu stop para metade desse segundo candle grande de valor negativo aqui, não fui estopado, fez aqui um pablito, foi para baixo, subiu e aí o stop ficou por conta desse disparo aqui. Então, foi aí uns pontinhos aqui, quanto que foi? Fazendo a entrada aqui e fazendo o stop aqui, deu 580 pontinhos aí, fácil, em quantos minutos? Em 10 minutos, tá? E aí depois teve a volta aqui, certo? Que aí você também pode medir, ver se vale a pena, ver se não vale. Eu, quando começa a entrada, eu gosto de olhar esse cara para baixo, fazendo as ponderações de stop loss, segurando bastante e tal. Mas quando aí ele atingiu uma região de valor e começou a subir. A partir daí, eu já fico um pouco cauteloso. Começou a subir, deu espaço, meu stop só está subindo. Eu vou trazendo meu stop. Pô, Marcelo, mas ele pode só fazer um respiro igual aqui e subir. Pô, ele me estopou aqui, pus mais uma quirerinha no bolso, e aí eu vou tocando a vida. Por quê? Aquilo que eu falei com vocês. Isto daqui, em média, né? Essa região aqui de 9 até 9,6 mais ou menos, é a área que eu chamo de open trade, tá? Open trade. Por que open trade? Porque as condições que nós temos aqui no open trade são bem diferentes, da minha opinião, daquilo que eu chamo de day trade, que para mim começa a partir das 9 horas. Tem gente que vai falar, puta, nego tá inventando o termo, nego. Só que tem gente que vai falar isso, tá? Tem trader aí de responsa que vai falar isso porque ele fala para você, não opere a abertura. Cid Moreira, né? Não opere a abertura, porque a abertura é muito perigoso. E não é verdade. A abertura te dá aí bons pontos aqui, tá? Só no dólar deu para fazer 2,500 em 20 minutos, tá? Só para você ter uma ideia. Hoje o mercado abriu extremamente favorável. Tá? E aqui deu para fazer 580 pontos, tá? Então, é aquela coisa, não é questionável, é que na abertura você tem que olhar até 9,20, 9,5, você tem que olhar com um tipo de olho, tá? Um tipo de estratégia. A partir das 9,5 você já começa a olhar, porque olha como é que o movimento degrada, tá vendo? E aí se a gente olhar o volume, deixa eu ativar o volume aqui, olha que eu não estou nem olhando o meu volume, tá? Eu estou colocando o que tem de básico aí no TradingView, tá? Colocando o que tem mais básico aqui no TradingView. Deixa eu puxar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Se você olhar o volume aqui, vamos apertar isso daqui, ó, para você ver no dia. Vamos colocar no diário, só para vocês terem um sentimento aqui, tá? Apertando aqui, limpando a tela. É porque aqui a gente está lidando com um novo. Vamos pegar o antigo aqui, ó. Indy M2021. Vamos pegar o cara antigo. Olha aqui, ó. Quando a gente pega e olha no horário, deixa eu colocar, eu acho que no horário, vamos ver aqui. Olha assim, ó. Olha aqui, ó. Todo dia abre com baita de um pico, independente se é compra ou venda, e o resto do dia só caindo. Por isso que eu falei que vocês no vídeo de ontem, que o dia no day trade só degrada. Então, ó, no dia abre, depois degrada. Abre, depois degrada. Só se tem algum evento no meio do caminho, aí as coisas mudam. Caso contrário, o padrão dele é abrir e degradar. Tá bom? Então é isso que eu falo com vocês. Ó, isso é padrão, praticamente todos os dias a gente tem um pico na abertura depois da degradação do volume. Quanto mais o volume degrada, mais risco você tem no trade. Portanto, eu falo com vocês, na minha humilde opinião e dentro dos meus estudos, das minhas análises, das minhas práticas aqui, vamos voltar aqui agora para o Indy Q 2021, que é o cara que está em atividade, certo? Aqui, ó. Então, olha só, olha como é que já degradou aqui, ó. Teve uma explosão no volume, e aí a partir aí das 9h20 já começa a degradar. Pode ser que a gente tenha uma subidinha aqui por causa das 10 horas da abertura do mercado aqui, certo? Mas o risco está aqui. Só que tem gente que faz grana aqui e vai embora para casa.
Simples assim, pessoal. Então, por isso que eu falo com vocês, o pessoal tem que aceitar que existe o Open Trade e depois existe o Day Trade. O Day Trade, as condições são um pouco diferentes, você tolera mais uma navegação um pouco maior, você usa bastante o alvo 1, alvo 2, alvo 3, né? Não sei nem se deu alvo aqui, vamos traçar o FIBO-AB aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aí subiu, desceu, aí ele quebrou. Então o alvo tá aqui, ó. Vamos testar aqui, ó. Ó, mais uma aula para vocês, hein? Isso aqui é show de bola. Tá, olha aqui, ó. Vamos ver aqui, então ele subiu, tal, aqui, ó. Fez o primeiro alvo aqui e parou. Só que ele fez os alvos intermediários, olha aqui, ó. Ele veio no primeiro alvo intermediário, ficou enrolando no último alvo intermediário, primeiro não, né? No penúltimo alvo intermediário, depois enrolou antepenúltimo, depois enrolou no penúltimo e aí bateu no alvo. Bateu no alvo e agora está tentando superar para quê? Para provavelmente buscar o próximo alvo. Só que aí agora a gente tem que olhar o comportamento do mercado, porque a degradação no volume foi grande, está todo mundo parado esperando a abertura do mercado. São agora exatamente 4 minutos redondos para 10 horas, então é melhor parar e ficar assistindo e ver se na abertura do mercado rola uma segunda oportunidade meio que forte igual essa daqui. Portanto, pessoal, é isso que eu queria explicar para vocês. Existe, na minha opinião, o Open Market, o Open Trade e depois o Day Trade. O Day Trade vai até o fim do dia. Por quê? Porque aqui é condição 1. Tem um tipo de forma de você tradar. Aqui tem a condição 2 até o final do dia, que é outra forma de você tradar. Ah, elas são diferentes? Não. Mas essa aqui tem uma particularidade que é diferente dessa. Tá bom? Então essas são as condições aí que vocês têm que levar. E aí, respondendo então a pergunta do Marcos, não tem como a gente... o setup da tela, então você falou relativamente certo. Vamos tirar esse alvo aqui. Olha lá, ó, ele... vamos trazer de novo. Olha lá, ele buscar o alvo. Olha aqui, ó. Último suspiro antes da abertura do mercado. Olha lá, buscar o segundo alvo de Fibonacci aqui. Olha que maravilha. Eu falei com vocês. Tem 99,9999% de chance do alvo sempre ser garantido. Tá? Isso não, eu não tenho mais dúvida de tanto que eu vejo isso na prática e que vários ex-alunos meus já estão usando isso e gostam, tá? Agora olhando aqui, ó, então o que eu fiz? Você faz uma entrada aqui, porque aqui era um movimentinho de alta, deu duvidazinha, e aí ele caiu, você entrou aqui, e aí à medida ele foi descendo, tá? Seu stop está aqui em cima, à medida que ele foi descendo nesse segundo candle, seu stop já está aqui no meio, aí quando ele veio nesse próximo candle aqui, você já traz o seu stop aqui, na minha opinião, tem gente que vai falar diferente, que é para deixar o stop lá em cima, não, eu prefiro segurar o que já tem. Tá ok? Principalmente no mercado brasileiro, que ele não é tão exato quanto o mercado americano, ok? Então, olha lá, trouxe o meu stop aqui, não pegou, desceu, trouxe o meu stop para o meio aqui, não pegou. Quando esse candle começou a subir, ele já estava numa região aqui de valor, tá? Olha aqui, ó, ele já tinha alguma coisa aqui dizendo que provavelmente, porque isso aqui, por que é região de valor? Porque essa região veio de uma grande queda, e depois de uma queda bastante forte, ele tentou subir e começou a cair de novo. Então aqui era uma região de valor, então a gente já sabia que ele tinha perdido. E aí que eu falo da pegadinha para vocês, gente, aí que eu falo da pegadinha. Aí você falou assim, nossa, vai continuar caindo, e você foi e bateu na região de valor aqui no suporte anterior, então você falou, putz, aqui ó, parou aqui, então agora você vai fazer uma operação comprada, porque ele começou a subir, você colocou uma operação comprada e pôs o stop aqui. O que ele fez? Veio aqui, matou seu stop e começou a subir e foi embora. Tá? Então é a maldade do mercado. Então, você tem que conhecer a análise técnica para saber aonde estão os pontos importantes, os pontos interessantes, os valores. Olha aqui, ó. Vamos fazer o Fibo para baixo, para vocês verem o Fibo que eu fiz aqui, ó. Eu peguei tem dois tipos de Fibo, né? Peguei na direção errada. Que você pode testar, ó. Eu peguei o Fibo da abertura, peguei apenas com o candle, porque eu não tinha outra grande referência. Então eu peguei esse candle aqui, vamos colocar ele vermelho, tá? Coloquei esse candle vermelho aqui, ó. Aí ele pegou e foi. Olha lá, ó. Ele foi lá no primeiro
testou o segundo alvo e fechou no primeiro. Aí ele veio, parou no terceiro, no quarto alvo e voltou. Quando ele começou a se movimentar, a gente já sabia que tinha uma região de valor, aqui era a pegadinha. Ele voltou, te pegou e foi embora. Pegou o seu stop aqui, ó, e foi embora. Tá? Te deixou na rua da amargura. Então, assim, muita calma nessa hora aqui, ok? Agora, a gente também pode fazer um segundo alvo aqui, ó. Já que a gente tinha aqui, ele fez aqui topo, fundo, topo. Aqui, ó. Esse topo foi mais alto que esse anterior, então ele desabilitou. Só sobrou isso aqui mesmo, não tem dúvida. Tá? Só sobrou isso aqui mesmo. Então, eu segui isso aqui, foi bacana, foi bom, foi legal. E aí, volume extremamente alto, era hora de você ficar esperto para. E aí depois você muda totalmente o seu modelo de setup. Tá? Você muda totalmente o seu modelo de setup, porque aí as condições começam a ficar um pouco diferentes. Tá? Então aqui, ó, ele pegou, fez que quis virar, fez um candle de responsa com gap e tudo querendo ir embora. Aí você poderia ter entrado no rompimento desse cara, aí deu uma dor de barriga aqui, ó. Só que ele foi embora, e aí depende de onde você colocou o seu stop. Eu, a partir de um primeiro movimento grande, a partir desse movimento grande em diante, eu já começo a trazer o meu stop sempre comigo. Subiu 0 a 0, aí começa a dar um ganho, começa a dar um ganho, começa a dar um ganho. Na hora que ele vem para cima de mim, me estopou. Pô, Marcelo, mas poderia ter ido embora? Poderia. Mas, pô, o ganho tá aqui. Isso aqui é só lucro. Isso aqui é uma repescagem, isso aqui é bônus, digamos assim, tá bom? Isso é porque eu não estou falando não vai dar nem tempo para a gente falar aqui do dólar, mas o dólar tá aqui, ó. É o dólar, né? Deixa eu ver o dólar aqui. É o N, é esse mesmo aqui, ó. É esse aqui mesmo, é o dólar aqui, ó. O dólar também foi maravilhoso. Vocês vão ver aqui, quer ver, ó? Onde é que estamos aqui? 2 minutos, deixa eu ver o app aqui, onde é que ele abriu? Aqui, aqui, ó. Por algum motivo ele está com algum erro, deixa eu colocar 5 minutos para ver. Aqui eu estou vendo a sombra roxa, tá vendo? Tá com algum erro no código, eu tenho que verificar por que ele não pegou essa zona roxa. Mas ele começou aqui, olha aqui, ó. Aqui eu já vi que ele tinha uma perspectiva de alta. Por quê? Porque ele já abriu aqui em cima com baita de um gap, do jeito que o povo gosta, certo? Aí o que eu fiz aqui? Eu peguei e fiz um Fibo AB para testar, daqui de baixo até lá em cima. Aí ele ficou pequeno, tá? Aí o que eu fiz então? Trouxe ele então para esse segundo alvo aqui. Olha lá, olha isso daqui, que maravilha. Olha aqui, ó, maravilhoso esse movimento. Tá vendo aqui, ó? Então ele subiu, passou direto pelo primeiro alvo, quase testou o quarto alvo, voltou, aí subiu, fez o terceiro alvo, ficou enrolando, passou pelo quarto alvo, cravou o quinto alvo, e aqui eu posso dizer para vocês que é uma outra região de valor, olha aqui, ó. Aqui, ó, olha a região de valor, a gente sabia que ele ia parar aqui. Tava escrito nas estrelas. E aí, o que acontece? Você vai levando. O que eu fiz? Quando ele subiu demais aqui, sem parar, eu estopei ele aqui, tá? Estopei ele aqui, embolsei isso daí. Então, essa embolsada foi de... Eu entrei aqui, ó. Essa embolsada aqui, depois que passou meu alvo, foi de 10 pontos aí, ó. Milão foi para conta, tá? E aí ele veio, ficou enrolando aqui. Quando ele passou esse nível aqui, eu pulei para dentro de novo, tá? E aí, onde é que tá o negócio aqui, ó? Opa, pera aí, tá aqui. Aqui, ó, pega para cá, já tinha deixado levemente abaixo. Ah, meu Deus, peguei o cara errado. Aí eu tinha deixado levemente abaixo, eu nunca deixo no alvo certo, porque eu não confio. Deixei levemente abaixo, olha lá, ó. 10,50, 1.050 a mais, 2,50 só nessa brincadeira aqui, tá? E aí o que acontece? Terceiro movimento aqui, ó. Aí ele parou, eu já sabia que era uma região de valor, ele poderia fazer uma pegadinha ou começar a cair, mas quando ele fez esse candle negativo, de força negativa, um candle maravilhoso, o que eu fiz? Eu já entrei aqui, ó. Já entrei, mas ó, já que eu tive o primeiro looping de alta, eu falei, não vou arriscar o segundo, certo? Então, antes da gente... eu me perdi todo aqui. Tá aqui, ó.
Antes de eu perder isso daí, eu peguei e fiz essa entrada, fui indo e estopei por aqui, ó, 75.750 foi para a conta. Então, vocês estão vendo, pessoal, não é difícil, não é complicado, vocês têm que saber a regra do jogo, vocês têm que saber quais intervalos vocês vão brincar. Sabendo qual intervalo brincar, é festa na floresta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa análise, Marco, espero que eu tenha respondido a sua resposta. Agora, pessoal, deixa o like de vocês aí para me ajudar a impulsionar esse vídeo aí, ok? Agora, então, é showtime!